o povo mais poderoso da terra, acreditava controlar o destino de tudo. Mas uma única decisão de Deus foi suficiente para derrubar o Egito de joelhos. Muito antes de Moisés nascer, os filhos de Israel haviam descido ao Egito por causa da fome. Ali, José, filho de Jacó, havia sido levantado por Deus e se tornado governador. Durante um tempo, o povo hebreu foi respeitado e prosperou naquela terra. Mas as gerações passaram, e um novo faraó se levantou. Um rei que não conhecia José. Esse faraó olhou para os hebreus e não viu um povo, viu uma ameaça. Numerosos, fortes, crescendo rapidamente. Movido pelo medo, o Egito transformou convidados em escravos. Os hebreus passaram a viver sob chicotes, humilhações e jornadas exaustivas. Foram forçados a construir cidades, erguer celeiros e carregar pedras sob o sol escaldante. A vida deles passou a ser marcada por dor, lágrimas e silêncio. E quando o faraó percebeu que mesmo assim o povo continuava a crescer, tomou uma decisão cruel. Ordenou que todo menino hebreu recém-nascido fosse lançado no rio Nilo. A opressão chegou ao extremo, mas foi exatamente nesse cenário que Deus começou a agir. Entre os gritos de dor de uma mãe e o medo de um pai, um bebê nasceu. Sua mãe o escondeu por 3 meses. Quando não foi mais possível escondê-lo, ela colocou o menino em um cesto e o lançou nas águas do Nilo, confiando sua vida ao Deus de Israel. O bebê foi encontrado pela filha do faraó, e por ironia divina foi criado dentro do próprio palácio que oprimia seu povo. Seu nome era Moisés. Ele cresceu entre riquezas, aprendendo a sabedoria do Egito, mas sem nunca esquecer quem era. Anos depois, ao ver um egípcio espancando um hebreu, Moisés interveio e acabou matando o agressor. Com medo, fugiu para o deserto de Midian. Ali, longe dos palácios, Moisés se tornou pastor. E por 40 anos, o homem que havia vivido como príncipe aprendeu a viver como servo. Até que um dia, algo impossível aconteceu. No meio do deserto, uma sarça ardia em fogo, mas não se consumia. De dentro do fogo, Deus chamou Moisés pelo nome. O Senhor revelou que havia visto a aflição do seu povo no Egito, ouvido o clamor dos escravos e decidido libertá-los. Moisés foi escolhido para confrontar o faraó. Com medo, ele questionou. Disse que não era eloquente, que não era capaz. Mas Deus respondeu que estaria com ele. E assim, Moisés voltou ao Egito. Diante do faraó, ele proclamou a mensagem divina: "Deixe o meu povo ir." Mas o coração do faraó se endureceu. E então Deus enviou sinais. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Rãs invadiram o país. Piolhos, moscas, pestes sobre os animais. Úlceras cobriram os corpos. Chuvas de granizo destruíram plantações. Gafanhotos devoraram tudo o que restou. E uma escuridão profunda cobriu o Egito por 3 dias. Mesmo assim, o faraó resistia. Até que veio a última praga, a mais terrível de todas. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito, e todo primogênito morreria. Mas Deus fez uma distinção. Ordenou que os hebreus sacrificassem um cordeiro sem defeito e marcas os umbrais de suas portas com o sangue. Onde houvesse sangue, a morte passaria por cima. Naquela noite, o Egito chorou como nunca antes. O primogênito do faraó morreu, assim como de todo egípcio que não obedeceu. Diante da dor insuportável, o faraó cedeu. Mandou que o povo de Israel partisse imediatamente. Depois de 430 anos, os hebreus deixaram o Egito. Não saíram vazios, saíram com prata, ouro e riquezas. Guiados por Deus, seguiram pelo deserto. Durante o dia, uma coluna de nuvem os guiava. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Mas o faraó mudou de ideia. Reuniu seu exército e partiu em perseguição. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o medo tomou conta.
À frente, o mar. Atrás, o exército egípcio. Parecia o fim. Mas Deus ordenou que Moisés erguesse o cajado. E o impossível aconteceu. O mar se abriu. As águas se dividiram, formando paredes à direita e à esquerda. O povo atravessou em terra seca. Quando o exército egípcio tentou atravessar, as águas voltaram ao seu lugar. E o poder do Egito foi destruído. Naquele dia, Israel entendeu que o Senhor é Deus. O Deus que vê, que ouve, que liberta. A jornada rumo à terra prometida havia começado. E essa história permanece viva como um lembrete eterno. Nenhuma escravidão é maior do que o poder de Deus. Nenhum mar é demais para ele abrir. Nenhum cativeiro é permanente quando o Senhor decide agir. Se essa mensagem falou com você, permaneça conosco. Inscreva-se no canal, fortaleça sua fé e receba palavras que edificam. Que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho abra caminhos impossíveis na sua vida. E que você experimente libertação, direção e bênção sem medida.